Muito bem, chegamos ao estudo de domingo da lição número 3, falando sobre como foi o ser humano feito e como os animais foram feitos. Alma vivente. O texto bíblico diz claramente que o Senhor Deus fez os animais e o ser humano de forma assim parecida em alguns aspectos, mas de forma diferenciada no que diz respeito à sua estrutura. E principalmente na questão de tornar esse ser vivente, ou esses seres viventes. Na narrativa bíblica, os seres humanos e os animais são considerados como alma vivente, sem diferenciação de intelecto ou condição moral. A condição da criação humana recebeu, porém, conotações importantes, como, por exemplo, o homem e a mulher foram moldados pelas próprias mãos do Criador. E segundo ponto, receberam o sopro divino dos lábios divinos. O comentário adventista, no volume 5, página 1130, diz o seguinte sobre a criação da vida humana. A vida física é algo que cada indivíduo recebeu. Ela não é eterna ou imortal, pois Deus, o doador da vida, toma de volta esta vida, o fôlego da vida, assim que a pessoa descansa das suas obras nessa terra. Então fica evidente que Deus não criou um corpo material e uma entidade assim que não é física chamada alma. Deus criou o ser humano, o boneco, soprou e esse boneco se tornou uma alma vivente. Deus disse para a terra, produzam animais, produzam aves. E eles então apareceram e Deus disse, estão vivos. Foi pela palavra que Deus deu vida aos animais. Mas os seres humanos, Deus moldou o ser humano e soprou nas narinas humanas o fôlego da vida. Esse fôlego volta para Deus, esse ar volta para Deus. Essa é uma expressão que diz que Deus recebe a vida de volta. Portanto, na pergunta número 1 da lição, o enunciado é o seguinte: ao lermos o texto bíblico, que diferença encontramos na forma como Deus criou os animais e criou os seres humanos? O que isso nos fala sobre a natureza humana? Vamos ao texto bíblico de Gênesis 1, 24 a 27, diz assim o seguinte: e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras, conforme a sua espécie. E assim aconteceu. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No livro de Gênesis 2, verso 7, e o verso 19, lemos o seguinte, no verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, trouxe esses animais para Adão, para este ver como ele lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. De maneira então que, para a pergunta, ao lermos o texto bíblico, que diferença existe entre a criação dos animais e a criação dos seres humanos? Resposta: Deus criou os animais da terra, pelo poder da sua palavra. Mas o ser humano, ele moldou da terra com suas mãos a sua própria imagem e semelhança, e depois soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o ser humano foi tornado alma vivente, um conjunto inseparável, a matéria com o fôlego. E a Bíblia não dá abertura para dizer que um ser vivente foi criado em duas partes, onde a alma está separada do corpo, como se fosse uma entidade à parte, consciente e totalmente inteligente. A formação do ser humano fez com que a matéria, com o fôlego de vida, formasse uma só pessoa chamada de alma vivente. Os que querem dar vida a essa parte
do fôlego e dando consciência para essa parte, chamam essa parte de espírito, de alma, querendo separar o corpo dessa parte, é assim que eles chamam de parte inteligente do ser humano, ou alma, ou espírito, que quando a pessoa morre, segundo a teoria da imortalidade da alma, esse ser que é chamado ser etéreo, porque não tem corpo, porque não é físico, esse ser etéreo sai do corpo e então vai para o paraíso, para o purgatório ou mesmo para o inferno. Daí então surgem as pessoas que dizem que morreram clinicamente e se viram flutuando e vendo o seu corpo físico deitado numa mesa de operação, preso nas ferragens de um carro acidentado, nos destroços de um avião que caiu, e por alguma razão esse ser que flutua voltou para o corpo e a pessoa voltou à vida. A Bíblia não dá crédito nem abona esse tipo de experiência que os teólogos chamam de experiência de fantasia psico-espiritual, causada por uma crença armazenada no cérebro e que durante uma situação de emergência ou crise de sobrevivência leva a pessoa a ter uma visão daquilo que está armazenado dentro do cérebro, e isso se torna tão real que a pessoa acredita que viveu aquela situação de uma alma saindo do corpo, flutuando e vendo o seu corpo assim acidentado e depois retornando para o corpo. Isso não é comprovado pela Bíblia. Ellen White, a profetisa da Igreja do Senhor, ela, no livro Primeiros Escritos, página 218, ela escreveu o seguinte: Satanás começou com seu engano no Éden, e ali disse ele a Eva: certamente não morrereis. Essa foi a primeira lição de Satanás sobre a imortalidade da alma. E ele tem prosseguido com este engano desde aquele tempo até o presente e continuará até a segunda volta de Jesus, quando os filhos de Deus serão resgatados. Então, o que nós estamos vendo hoje sobre essa crença da imortalidade da alma não foi uma invenção divina, foi uma invenção satânica. A química sintética, hoje nos laboratórios, em nossos dias, tem conseguido produzir mais de 130 mil compostos orgânicos, mas nenhum grão que é fabricado quimicamente e lançado na terra tem o poder de germinar sozinho. É preciso um poder de fora. Os cientistas juntam os componentes de uma semente, colocam na frente de uma câmera e não conseguem gerar vida nesses elementos químicos. Quando se coloca filmando uma semente na terra, alguma coisa acontece naquela semente e a centelha da vida se acende e aquela planta, aquela semente começa a germinar. Não é possível criar vida com os elementos orgânicos apenas. É preciso um poder de cima. Para fazer a vida, é preciso a ciência de Deus. É preciso o poder divino. Por isso, a vida que foi dada ao ser humano, na forma de um fôlego, não tornou esse ser humano dois, matéria e espírito. Pelo contrário, é uma só conexão, é uma só entidade, chamada de alma vivente. O ser humano, ele assim, é uma só identidade de vida, movida pelo fôlego dado por Deus, que gera os pensamentos. Se esse fôlego termina, cessa-se ali tudo quanto o ser humano poderia fazer. Por isso, Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Por isso Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E eles não acreditaram nisso. E acabaram entrando na maior situação desastrosa da história. E o diabo aproveitou o deslize de Adão e Eva e criou a crença da imortalidade da alma, para justamente tirar Jesus do caminho da salvação, para que as pessoas acreditem que apenas fazendo boas obras, sendo bonzinho nessa terra, eles vão então direto para o paraíso. É a teoria da imortalidade da alma que Deus nunca aprovou. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado porque o Senhor fez dos seres humanos uma alma vivente, pelo fôlego que saiu dos seus lábios. Então o Senhor é o doador da nossa vida e nós te louvamos por isso e pedimos uma boa semana em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Beijo no coração. Tenha um domingo abençoado com sua família. Que possamos louvar a Deus pela vida que Ele nos deu. Fique com Deus.